para ser um pouco dinâmico, tá? Não vou ficar só no slide, fiquem tranquilos. A qualquer momento podem interromper se tiver alguma dúvida, não me atrapalhe, prefiro que perguntem algo do que esquecem de perguntar no final. Então fiquem à vontade para ligar o microfone, falar, trocar ideia no meio do caminho. Tá? É um webinar, é tranquilo, mais informal, não é uma palestra de universidade onde que eu tenho que só falar e todo mundo só ouvir. Então fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Então vamos conversar um pouquinho sobre segurança, protegendo nossas aplicações PHP. Meu nome é Paulo Real, eu sou brasileiro, moro aqui em Portugal já faz 5 meses. Eu sou dev PHP há 17 anos, bem no finalzinho desse ano vai fazer 18 anos já. É um bom tempo, isso não significa muita coisa, não sou melhor do que ninguém, eu só tenho algumas experiências a mais para compartilhar. E sou Tech Lead na UBI já faz quase um ano, tá fazendo 11 meses que eu estou na UBI. Esse é o meu LinkedIn, se quiserem me adicionar, trocar uma ideia depois da nossa conversa hoje, fiquem à vontade. Beleza, vamos conversar um pouquinho então sobre segurança. Levando em consideração as linguagens de programações e frameworks que temos no mercado hoje em dia, eles por si só não podem ser considerados seguros ou inseguros. Né? Nem o PHP por si só pode ser considerado seguro ou inseguro. A segurança da nossa aplicação depende muito do projeto como um todo, tá? E especificadamente do código que nós e nosso time desenvolvemos. De um esforço isolado é o suficiente para evitarmos algum problema de segurança. Existe uma série de fatores de segurança e cuidados que devemos cuidar para deixarmos nosso código, deixar nossa aplicação um pouco mais segura. E, acima de tudo isso, não existe sistema nenhum que seja totalmente livre de falhas, né? Seja ele um sistema web, um aplicativo, um computador, até um sistema de segurança predial, ele pode ser falho, apesar de que muitos sistemas se autodenominam livres de falhas, não existe um que até hoje não falhou. Né? Vide NASA, FBI, todos eles foram em algum momento, até o Google, né, em algum momento hackeados e invadidos, tá? Existe um ditado popular que diz que um computador seguro é um computador desligado. Esse ditado é bacana, mas teve um cara, um maluco chamado Kevin Mitnick, que ele provou que esse ditado estava errado e complementou esse ditado dizendo: isso é inteligente, mas é falso. Um hacker ele convencerá alguém a entrar no escritório, ligar aquele computador. Tudo é questão de tempo, paciência, personalidade e persistência. Esse Kevin Mitnick, o hacker número 1, procurado pelo FBI por muito tempo, ele infelizmente faleceu esse ano. Ele, depois de preso, ele foi solto. Parece filme, a história da vida dele parece um filme. Ele foi solto e virou consultor do FBI, consultor de segurança. Mas a história dele começa com ele ligando para o CEO de uma empresa, fingindo ser o técnico da empresa, avisando que o sistema estava sendo invadido, que o sistema estava com problema e fazendo aquele CEO sair da casa dele à noite e ir até o escritório, ligar o seu computador, e então ele invadiu esse computador. Não sei pormenores dessa história, mas ela é descrita em um dos seus livros e outros feitos também que ele conta lá, inclusive invasões à Nokia, à Motorola e a antiga Sun Microsystems, que foi comprada pela Oracle em 2009, por aí. Mas beleza, foi longe, né? Não, a gente não faz, pelo menos não sozinhos, não fazemos sistemas grandes que pode virar alvo do hacker número 1 do mundo. Mas é bom dar essa exemplificada que nem esses grandes sistemas estão imunes. Quem dirá nós, meros mortais, estarmos imunes de algum problema de segurança. Aí eu trago essa pergunta: por que eu devo me preocupar com segurança? E uma subpergunta também: afinal, eu uso framework. Eu uso um bom framework. Alguém arrisca dar um palpite do que seria uma resposta? Essa não é uma pergunta ruim, tá? Essa é uma pergunta até boa, dependendo, lógico, se não for feita por um sênior, mas é uma pergunta ok, e eu já ouvi essa pergunta diversas vezes, eu acabei respondendo essas perguntas diversas vezes. E usar um framework PHP bem conceituado, que aliás eu não vou exatamente citar quais são bons e quais não são bons, tá? Mas usar um bom framework PHP
é de fato um grande passo para a construção de aplicativos seguros, né? Já que nesses frameworks geralmente vem com ferramentas integradas e práticas que são recomendadas para mitigar vulnerabilidades, uma das mais comuns, as mais usuais do dia a dia. Entretanto, confiar só no framework pode não ser uma boa ideia, pode ser um tanto quanto arriscado. Eu gosto sempre de falar que eu vou contar um pequeno segredo aqui, que os frameworks geralmente escondem, e muitos devs ainda não sabem, é que os frameworks, eles não são imunes, eles são suscetíveis a erros. Eu vou tentar explicar um pouquinho o porquê. Os frameworks, eles são feitos por humanos, né? Acabei deixando passar ali para o meu tópico, eles são feitos por humanos, né? Eles são desenvolvidos e projetados, o que inerentemente significa que ele pode e vai ter erros, omissões, falhos não intencionais, tá? Os humanos erram, a gente erra como desenvolvedores, imagina um desenvolvedor de um framework, né? Então, sim, um framework ele é suscetível a erro por ser feito por um humano. O framework ele tem delays nos patches de correção, né? Quando essas vulnerabilidades são descobertas pelos desenvolvedores dos frameworks, esses devs eles geralmente corrigem e geralmente lançam essas correções através de patches de segurança ou através de pacotes de update mesmo, né? Mas existe uma certa lacuna ali entre a vulnerabilidade ser descoberta, ser corrigida, ser lançada e ser implementada em nossa aplicação. Isso se não perpetuarmos a versão do framework que utilizamos, né? E o que acontece em muitos projetos. Daí o bug daquela versão específica, a vulnerabilidade daquela versão específica também vai perpetuar, né? A popularidade de um framework gera um alvo bem chamativo nele, né? Quanto mais popular o framework for, maior a probabilidade dele se tornar um belo de um alvo para cybercriminosos, né? Se uma vulnerabilidade for encontrada no framework, ela pode comprometer potencialmente várias das aplicações criadas com esse framework, até ser lançado um novo patch de segurança para essa vulnerabilidade. Para confirmar isso que eu estou dizendo, basta pesquisar no Google por vulnerabilidades no WordPress, né? E a gente acaba se espantando com a quantidade de sites, quantidade de blogs, quantidade de matérias, listando 10 vulnerabilidades do WordPress, as 10 mais novas vulnerabilidades do WordPress. Foi descoberta uma nova vulnerabilidade em algum pacote do WordPress. Perdão. E já deixando um pequeno disclaimer aqui, embora o WordPress não seja exatamente um full framework, como o Symfony, como o Laravel, como o CodeIgniter, ele possui várias características de um framework, como a possibilidade de criar plugins, temas, códigos custom para expandir os recursos do próprio WordPress e adaptá-los a algumas necessidades específicas, tá? Então, por isso que a gente pode citar ele em uma lista de frameworks sem qualquer problema, porque ele é um CMS, mas também não deixa de ter funcionalidade de framework dependendo do projeto, tá? Além disso, é muito fácil associar o WordPress com problemas de segurança, porque ele é de longe o maior responsável pelas vulnerabilidades, principalmente devido à sua popularidade, tá? Sendo que mais de 40% dos sites do mundo são utilizados com o WordPress como base. Eu esqueci exatamente o número, mas dá mais de 800 milhões de sites no mundo sendo usados com WordPress, e eu duvido que todos eles estejam atualizados, né? Então, ele só é o mais vulnerável porque também é o mais utilizado. Temos uma outra questão também com os frameworks, que é a evolução das ameaças. Esse campo da cibersegurança é muito bacana, bacana em alguns sentidos, né? Porque tanto os defensores quanto os oponentes eles estão em constante estado de evolução, né? À medida que a tecnologia avança, à medida que é criado novas técnicas para combater, né, procedimentos de cybercriminosos, o mesmo acontece com eles para fazer novas invasões, né? E acontece exatamente o mesmo com frameworks, né? Então, quanto mais o framework procura corrigir uma vulnerabilidade, mais vão bater em cima do framework para descobrir novas vulnerabilidades, porque é assim que eles trabalham. Eu pego o WordPress de novo como exemplo, né? Quanto ele mais se torna seguro, mais existem ferramentas, mais existem plugins para quebrar essas novas seguranças, né? E o mesmo acontece com outros frameworks com menos frequência devido à sua proporção de popularidade.
Segurança por padrão versus a segurança na prática, tá? Muitos frameworks, eles podem ter essa segurança padrão, e muitos têm, como eu comentei, a grande maioria dos bons frameworks, eles têm sim algumas coisas, alguns pacotes de segurança, alguns fluxos de segurança, mas é, na realidade, a nossa implementação que determina a sua verdadeira segurança. Né? O framework pode oferecer o melhor sistema de autenticação do mundo, o melhor sistema de segurança do mundo, mas se o desenvolvedor não implementar da forma correta, a aplicação ela vai continuar vulnerável. Então, tem esse pequeno porém. Não adianta só confiar que exista essa camada de segurança, a gente tem que fazê-la da forma correta. E isso leva ao próximo tópico, que é configuração incorreta, uso incorreto ou não entendimento de como o framework funciona. Novamente, mesmo com as melhores ferramentas, estruturas, práticas de segurança à disposição do desenvolvedor, o erro humano continua sendo uma das vulnerabilidades bem significativas dentro de uma aplicação. Uma configuração incorreta refere-se à configuração padrão, definida incorretamente ou ajustada de forma insegura. Isso pode levar à exposição não intencional, tornando o sistema suscetível a ataques ou a erros. Por exemplo, se não alterarmos os nomes dos usuários e senhas por padrão, se expormos informação confidencial por meio de mensagens de erros, não ocultarmos o nosso erro, se aparecer mensagens dos sistemas, pode aparecer algo ali que é inseguro. Manter portas necessárias ou serviços necessários, portas abertas ou serviços necessários em execução também pode ser uma vulnerabilidade. O uso errado ou não entendimento do framework envolve o uso da ferramenta, dos recursos do framework de forma que não é feita para ser usada, né? E que comprometa a segurança. Alguns exemplos. Se ignorarmos o recurso de segurança porque é visto como inconveniente, ou é chato de codar, ou é chato de configurar, porque muitas vezes usar funções obsoletas ou métodos conhecidos por terem algumas vulnerabilidades, ou pacotes conhecidos por terem vulnerabilidades, ou pacotes que não são mais mantidos, né, que não recebem mais atualizações. Quando não sabemos diferenciar a funcionalidade nativa do PHP com a funcionalidade do framework, podemos tentar, às vezes, criar novas funcionalidades que já existem dentro do framework, ou não utilizá-las da forma correta. Quando copiamos código-fontes não confiáveis sem entendê-lo, sem revisar o código-fonte, alô Stack Overflow, né? E é isso, né? Esses são alguns pontos do porquê não só confiar no framework é o suficiente, né? Devemos conhecer um pouco mais sobre segurança, principalmente a nível do PHP, não só a nível do framework. A nível do framework também, bom, devemos saber utilizar todas as ferramentas do framework, devemos saber utilizar bem, e devemos também saber utilizar bem o PHP. É importante saber como o framework funciona. Vamos acabar falando um pouco mais de framework em alguns pontos mais pra frente. Mas vamos lá, o que eu quero dizer com segurança na minha aplicação no PHP? Entendemos o porquê devemos pensar na segurança, mesmo usando o framework, ok. Eu vou sair aqui um pouquinho do foco do framework e voltar a atenção para essa visão geral da aplicação, né? Quero tentar explicar um pouco do que seria exatamente uma segurança na aplicação do PHP, porque é algo que não vemos com muita frequência falarmos sobre, né? Não é tema de roda, não tem artigos falando sobre isso, não tem muitos artigos falando sobre isso. No entanto, eu vejo com alguma frequência até hoje alguém dizer que o PHP não é seguro, né? O PHP é cheio de falhas, o PHP é cheio de erro, na mesma intensidade quando falam, o PHP vai morrer. E, por incrível que pareça, quando eu pergunto por quê, eles não sabem responder, não tem resposta para nenhuma dessas duas afirmações, né? Então, quando eu penso em segurança na minha aplicação, seja ela PHP, seja qual for, tá? Alguns temas de full me vêm à mente, tá? O primeiro deles é sobre a sanitização e a validação e sanitização dos dados, tá? Isso envolve garantir com que sua aplicação ela receba os dados que sejam precisos, completos e no formato esperado. Trata-se de estabelecer algumas regras e limites claros para que apenas os tipos de dados aceitáveis serão recebidos, né, processados e ou armazenados. Quando validamos os dados, além de mantermos um padrão na sua estrutura de dados, você consegue evitar que alguns dados maliciosos ou não intencionais, ou até errados, né, sejam inseridos no seu sistema. Por exemplo, se o formulário espera um número de telefone,
A aplicação deve validar se a entrada realmente corresponde a um formato de número de telefone. E aqui a gente não está nem só falando sobre segurança, né? Em segurança no sentido de prevenção de ataques, mas também falamos sobre o sistema funcionar como esperado, de uma forma concisa, de uma forma da forma que realmente deve esperar, né? Que deve funcionar. E mesmo após a validação de dados, você recebeu aquele, sei lá, um campo de comentário que seja uma string, e você validou que é uma string, validou que é um comentário. Esses dados, essa string, ela pode conter elementos potencialmente prejudiciais, podem conter elementos que podem atrapalhar um pouco a nossa vida como desenvolvedor, né? Aí vem a sanitização, né? Que é o processo de limpeza e filtragem dos dados de entrada que garanta que esses dados sejam processados e armazenados com segurança. Nas aplicações PHP, isso pode significar uma remoção de caracteres ou remoção de scripts que possam ser prejudiciais e podem levar a alguma vulnerabilidade, como cross-site scripting, por exemplo. Tá? Então, é importante pensar nessa sanitização, né? Se um usuário insere uma tag script em uma seção de comentário, o processo de sanitização removeria ou neutralizaria essa tag, que evitaria uma possível execução do script, né? Então, em vez de deixar o script ser executado quando aquele comentário é exibido, ele de fato aparecer como uma string e quebrar a tag de script. Proteção de dados. Após a validação, a higienização dos dados, ainda é importante que a gente se preocupe como vamos proteger esses dados, principalmente os dados confidenciais e os dados críticos, contra acesso, alteração, divulgação ou destruição não autorizada. No contexto de uma aplicação PHP, os dados eles podem variar desde credenciais de usuários, detalhes pessoais, até registro de transações ou informações proprietárias, né? Por isso, precisamos usar de práticas seguras de armazenamento de dados, como criptografia, obfuscação, mecanismos de acesso controlados, e outros meios que podemos cuidar desses dados. O nosso próprio código, né? Devemos cuidar um pouco da segurança do nosso próprio código, devemos pensar em boas práticas, metodologias, bons usos de design patterns para prevenir essas vulnerabilidades no nosso codebase. Codar seguro ajuda na defesa contra erros, contra ataques maliciosos, garante que nosso aplicativo funcione como planejado, né? Mesmo quando confrontado com entradas e ações inesperadas de ataques ou até de usuários mal intencionados. Autenticação e autorização é um ponto muito importante, é um dos mais importantes em questão de segurança. Autenticação e autorização eles são pilares críticos na aplicação no web, eu acredito. É através deles que podemos garantir que garantir a identidade do usuário e que eles tenham acesso apenas ao que deveria de fato ter acesso. Afinal, a gente não quer que um usuário comum tenha acesso de um gestor, por exemplo. A configuração segura do nosso sistema, né? Devemos garantir que a nossa aplicação, o server no qual ela é executada e os demais sistemas associados, os demais serviços associados, sejam configurados com a segurança em mente desde o início, né? Assim, conseguimos reduzir o risco de exposição devido a configurações incorretas ou padrões que poderiam ser explorados. Para isso, a gente pode ter uma série de cuidados em mente, como configurar configurar bem nosso web server, seja ele em Nginx ou Apache, implementar SSL, TLS, criar senhas seguras, por exemplo, não vai criar uma database com usuário root e senha root, né? Então, criar senhas seguras, configurar corretamente o firewall do host, ativar monitoramento, ativar log, realizar uma auditoria regularmente. Geralmente, no time temos o DevOps, né? Quando tem DevOps no time, acabamos nos distanciando um pouco dessas responsabilidades, mas se serve como conselho pessoal, ter tal conhecimento de configuração, de boa configuração do host é um bom diferencial para nossa carreira, para o nosso time e até para a gente mesmo pessoalmente, né? Porque a gente passa a entender como que as coisas funcionam no host e se algum erro que está acontecendo na nossa aplicação é culpa do nosso código ou culpa do host. É um assunto muito delicado aqui. Isso eu falo socorro muitas vezes, né? Quem aqui nunca precisou lidar com bibliotecas e pacotes de terceiros
Talvez nossos queridos devs júniores ainda não, mas, por certo, logo vão, né? Quando eu falo de gerenciamento de dependência, eu me refiro a uma auditoria, atualização e, por muitas vezes, a substituição desses pacotes de bibliotecas. Eu canso de ver projetos onde essas versões de pacotes perpetuam por anos e anos, ou às vezes para sempre. Isso é um grande risco para a nossa aplicação, na realidade, tanto em questão de segurança quanto em questão de performance, principalmente se utilizarmos o WordPress, onde os pacotes são assustadoramente mais vulneráveis do que em outros frameworks. E outra questão também, quando você perpetua um pacote, você está mantendo por mais tempo uma provável vulnerabilidade e talvez até impedindo que a atualização do seu framework seja feita e até que a versão do seu PHP seja atualizada também. Então, você está perpetuando pacotes e impedindo que você consiga atualizar também o seu framework, o seu PHP, às vezes até alguns pacotes do próprio host, talvez, né? Então, você faz uma lacuna ali de segurança cada vez maior. E em alguns projetos, o gerenciamento de dependências é um dos pontos mais críticos e mais ignorados de tudo que eu possa falar hoje. Monitoramento e respostas a acidente. A capacidade de detectar, reagir, se recuperar de acidentes de segurança é crucial. É crucial para garantir que a integridade de uma aplicação PHP continue, que a aplicação continue íntegra, né? O monitoramento e resposta de acidente ele concentra-se na vigilância proativa, tá? É uma abordagem estruturada para lidar com erros de código e de violações de segurança. Então, proativa significa que você vê o erro, faz alguma ação para corrigir esse erro, né? Mesmo que não seja urgente, algo tem que ser feito naquele momento. Por isso, podemos utilizar algumas ferramentas, existem ferramentas excelentes de gerenciamento, de logs, sistema de alerts, com relatórios de erros e tudo mais, mas só ter a ferramenta também não faz milagre, né? Devemos ter a cultura de tomar ação e corrigir ou mitigar esses problemas assim que identificarmos ele. E isso é uma cultura não só nossa, mas tem que ser do time também, e principalmente da gestão do projeto, né? Beleza. Esse é o básico do porquê que nós precisamos manter a nossa aplicação segura. Todos os pontos são muito importantes, mas devemos ter em mente que isso meio que é só arranhar a superfície, né? Meio que só a introdução ali do assunto, né? Tem muito mais a se falar sobre segurança. Poderia aqui falar por horas e horas e horas e ainda assim poderíamos estar longe de abordar em absoluto tudo que precisamos para manter a maior segurança possível de nossa aplicação. Até porque cada aplicação tem níveis de segurança bem específicos para o seu público-alvo, o seu business, até mesmo o framework escolhido. Mas podemos um pouquinho mais a fundo, né? Trouxe alguns tópicos em conceitos gerais bem interessantes que podemos nos ater e podemos conhecer um pouco para depois nos aprofundar ainda mais quando pensamos em segurança. Fazendo uma breve pausa até agora, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, crítica, sugestão? Fiquem à vontade ou eu posso prosseguir já? Eu tenho uma questão, Paulo. Quanto que tu acha válido ter alguma automação para testar essas vulnerabilidades no nosso código? Ou se isso pode acabar caindo numa falsa sensação de segurança e tal? Não sei se tu tem uma visão sobre isso. Sim, pode sim, tá? Um dos pontos negativos quando você fala, por exemplo, de TDD Perdão, o Mac avisa que horas que ela viu um susto aqui. Dos pontos negativos quando você fala de TDD é você ter essa falsa sensação, sim, de segurança. Né? TDD é Teste Driven Development, quando você cria os testes unitários antes do código em si. E eu acredito que seja idem aqui. A gente tem que cuidar da segurança em mente que estamos fazendo o máximo para deixar o mais seguro possível, entretanto, nunca 100% seguro. Então, é igual aquela pessoa que fala, né? Eu nunca vou no médico porque sempre que eu vou, eu acho uma doença nova. Tem desses, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos da mesma forma. A gente vai, quanto mais a gente pentelhar no nosso código, quanto mais a gente procurar, mais falhas de segurança, mais brechas de segurança a gente vai encontrar. Até porque o código é vivo, né? A gente nunca perpetua uma versão do nosso próprio sistema, sempre tem features novas, correções, e isso pode gerar novos bugs e novas falhas, e
e assim por diante, né? É só lembrar das versões do Windows da vida, ou do Mac também. Quando uma versão já está quase estável, lança lá um Windows 8 da vida e quebra tudo, volta a ficar tudo bagunçado. Então, é mais ou menos por aí. Dá sim a falsa sensação, mas se a gente tiver em mente que nada é 100% seguro, eu acho que a gente consegue sobrepor essa falsa sensação e continuar pensando sempre em segurança. Respondi? Beleza, perfeito, obrigado. Show. Mais alguma questão, gente? Vamos lá. Eu vou falar agora de uma das vulnerabilidades mais notórias em todas as aplicações web, né? Essa, acho que não está muito em foco hoje, ninguém fala muito dela hoje, mas dado seu impacto e prevalência, é importante compreender um pouco e saber como se defender, especialmente em aplicações PHP que geralmente depende muito de base de dados. O SQL Injection é uma técnica de ataque que injeta um código SQL malicioso e isso é injetado através de campos de entrada, de formulários, né? Geralmente de formulários de login. E isso permite ao invasor executar algumas consultas SQL abusivas no nosso banco de dados, diretamente no nosso banco de dados, quando tem a falha, tá? Quando você corrige, não. E quando ele explora essas vulnerabilidades no código da nossa aplicação, ele pode manipular o banco de dados, né, levando potencialmente a visualizar dados não autorizados, acessar, fazer acessos não autorizados, corromper ou excluir dados e determinados cenários até o controle total do nosso host, dependendo do tamanho da brecha. Como que esse ataque funciona? Aqui eu deixei um formulário. Se eu olhar para cima é porque o meu slide está em cima, tá? Então não pensa que eu sou doido, não. Então, aqui eu tenho um exemplo de um formulário e vamos supor que eu tenho essa query no meu código, tá? Lógico que não fazemos assim hoje em dia. Isso é uma prática lá do PHP 5.4, 5.6, era muito feito isso. Mas é bom entender como funciona. Vamos supor que estamos fazendo desse jeito ainda, pegamos um sistema extremamente legado e a gente faz a query para depois a query ser executada ali na controller mesmo, por exemplo. Ou às vezes nem tem controller, né? É um estruturadão da vida. Então, o usuário, o atacante, ele normalmente usa essa entrada do usuário, esses campos de e-mail e senha para mandar um SQL, por exemplo, aqui. O esperado é isso, né? Você digitar lá o seu e-mail, eu coloquei só admin para exemplificar, fica mais fácil. Mas se você colocar o seu e-mail, sua senha, aí a query ela acaba sendo essa daqui. Uma query simples de autenticação, aí daí para frente o PHP vai fazer a autenticação necessária e gerar o que for preciso de sessão, cookies, whatever. Mas o atacante ele coloca esse dado em vez de só admin. E olha como que nossa query acaba ficando. Então, nós temos ali uma query que fala que vai selecionar o usuário onde username é admin e ponto, acaba ali. Né? Então, aqui ele vira um comentário. E assim ele consegue validar a sessão e acessar o sistema através dessa injeção de SQL. E tem vários exemplos que eram feitos. Cara, isso era muito, muito comum, sei lá, aqui em 2008, 2010, 2006, nessa época aí, eram muitos sites que você conseguia acessar dessa forma. Era absurda a quantidade. Até hoje em dia é muito, muito comum. Aqui é um exemplo de como prevenir isso hoje em dia, tá? Eu estou usando ali um Carry Builder. É bem básico, bem simples mesmo, só para mostrar como que isso é simples de resolver hoje em dia. Então ali eu tenho um Carry Builder comum. Eu posso fazer também de outra forma, não preciso usar um Carry Builder de mercado. Posso usar o meu próprio. E o método setParameter, ele já valida aquele username, aquele password e quebra o comentário se tiver, faz a sanitização dos dados. Agora, uma questão bem interessante, existe isso ainda, né? Eu comentei que lá em 2006 era muito comum, 2008 era muito comum. Pior que sim, essa vulnerabilidade ainda existe, ela não é tão popular, tão comum, mas ainda existe, principalmente em aplicações legadas ou, sei lá,
aplicações de pequeno porte, quando não usa um framework de mercado, ou até quando usa um framework de mercado da forma errada, que acontece muito. Tá? Então, ela continua sendo, sim, uma preocupação, embora a vulnerabilidade em si é muito conhecida e existe muitos métodos já pré-estabelecidos para evitar, né, embora os frameworks, camadas de processamento de dados também tenham facilitado essa prevenção, ainda é possível deixar uma brecha ali para alguém fazer essa injeção de SQL e conseguir entrar na base. Mas o mais importante aqui, o motivo que eu mais quis trazer existe isso. A gente não pode deixar nossos júniores conhecerem essa prática, porque é uma prática muito simples de você deixar acontecer e também muito simples de evitar. Então, se ela cair extremamente no desconhecimento, né, ela pode voltar, apesar que não vai voltar nunca com a potência de antigamente, mas ela pode voltar sim, ela pode atrapalhar, às vezes não no login, né, o login é muito crítico, mas às vezes numa página lá no meio da aplicação, onde você deveria colocar só um comentário ou só um dado qualquer, e um usuário ali meio malaco vai colocar um código SQL ali e tentar bagunçar com o sistema, e até você descobrir de onde que veio aquele bug, de onde que veio aquele erro, foi lá algumas horas ou alguns dias de trabalho. Tá? Então, é importante, isso tem a ver com a sanitização. Se você fizer uma boa sanitização, isso já vai ser eliminado. Antes de ir para o próximo passo, novamente alguma pergunta? É sempre antes de mudar assim de pauta, eu vou perguntar se vocês têm uma pergunta, querem comentar alguma coisa, tá? Não quiser, não tem problema. Se quiser também podem ficar à vontade. Bom, já emendando com a sanitização de dados, um pequeno review, validação, garantir que a sua aplicação receba os dados que sejam precisos, completos, no formato que você espera. Sanitização, remover ou neutralizar elementos, dados desnecessários ou potencialmente prejudiciais. Tá? Eu trouxe alguns exemplos, são exemplos simples, a grande maioria são exemplos simples. Não são como frameworks fazem, tá? Trouxe como se você estivesse fazendo diretamente no PHP procedural, inclusive, estrutural, inclusive, sem usar orientação objetos, porque você poderia simplesmente passar dentro de um método setParameter, mas é mais ou menos isso que você deveria fazer se fosse num script simples de PHP, por exemplo. E é simples, é muito simples fazer a validação. Type checking, se o valor é inteiro, length checking, se aquela string tem maior que 50 caracteres, se faz um match com o seu padrão, com o pattern, né? No caso aí é uma string de A a Z maiúsculo minúsculo com 0 e 9. Você pode colocar ali um regex também para senhas com alguns elementos específicos. Range, né? Se a idade de 0 a 130 tá ok. Se ele tiver mais que 130 anos, ele não pode fazer login, sei lá. Whitelist, né? Se esses dados são permitidos, se for algum dado fora disso, também faz o handle error. E com filtro, né? Existe esse filter var que você consegue filtrar uma série de campos ali já diretamente dentro do PHP. Não precisa codar, criar novo código para isso, né? Você pode validar e-mail, URL, tem uma série de coisas. Então, são exemplos simples, né? Tem, lógico, no framework que você utilizar, você consegue ver na documentação como o framework em si lida com isso. Se utiliza um framework próprio também, ou se utiliza um PHP puro, você pode colocar isso em uma abstração, em uma classe à parte, para não ficar jogado no código toda vez que precisar. E um pouquinho de exemplo de sanitização, escaping de caracteres. Se você colocar ali um HTML entities, ele vai retornar dessa forma. Então, se você precisa que as chaves, as tags mas venha como texto e não como tag executável, é isso que a gente quer. Stripping, ele vai simplesmente remover qualquer tag HTML. Perdão. E para formatar os dados, para criar uma string formatada, você pode usar um sprintf, ou até mesmo usando o char string, você pode utilizar um sprintf em alguns determinados pontos para fazer essa formatação antes
de mandar para o ClearString, por exemplo. Então, são formas muito simples hoje em dia, muito conhecidas, e antigamente isso não era feito. Era só feito o recebe post e vai embora. E lógico, né? Eu comentei dos frameworks, coloquei Laravel Symfony aqui como exemplo, mas existem diversos frameworks que conseguem trabalhar com essa validação e sanitização de dados de forma muito simples e muito tranquila, com os padrões de meditação objetos, MVC e tudo mais. Tá? Então, documentação é nossa amiga. Sempre recomendo que a gente olhe na documentação, tá? A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente tem alguma coisa ali, a documentação realmente, framework realmente eles são bons, né? Desde que a gente use de forma correta e desde que a gente saiba que são frameworks, né? Às vezes a gente ou nossos colegas esquecem que são frameworks e confundem o framework com a linguagem e acaba obedecendo só ao framework, não ao PHP. Até aqui tudo tranquilo? Mais alguma pergunta? Eu posso seguir? Show. Massa, falar um pouquinho de autenticação e autorização. Uma rápida relembrada também, autenticação é o processo de verificação da identidade do usuário. Ele responde uma pergunta, quem é você? O usuário responde para o sistema. E a autorização é o processo de determinar o que o usuário verificado tem a permissão de acessar ou executar. O usuário vai responder a pergunta, o que você pode fazer? Tá, e o porquê que é importante esse ponto, né? Onde que esse ponto realmente é importante? Eu considero eles os pilares da segurança, né? Para qualquer sistema ou aplicativo que lida com dados ou funcionalidades que envolvem os usuários. Novamente, eles têm alguns motivos, alguns muito óbvios, mas óbvio de vez em quando precisa ser dito, do porquê pensar em autenticação e autorização é mais importante do que parece. Coloquei todos aqui dessa vez, só para ficar mais fácil e mais rápido. Mas vamos lá. A verificação da identidade. A autenticação ela garante que o usuário seja quem ele afirma ser. Sem autenticação, qualquer usuário poderia logar e alegar ser outra pessoa, logar no sistema dizendo ser outra pessoa, levando a uma infinidade de possíveis violações de segurança, né? Desde ver código, ver dado que ele não deveria ver, até executações que ele não deveria executar. 2, proteger os dados do usuário. O acesso não autorizado ele pode levar ao roubo, modificação, exclusão de dados. A autorização adequada garante que mesmo depois do usuário ser autenticado, ele só tem acesso aos dados que ele deveria ter acesso. Né? Isso torna ainda mais crítico em aplicações que lidam com dados confidenciais, transações financeiras, registros médicos ou aplicações que tenham muitas informações pessoais. Razões regulatórias de conformidade. Muitos setores, como saúde, finanças e, enfim, possuem regulamentos específicos que exigem procedimentos rigorosos de autenticação e autorização para proteger os dados do usuário. Temos também o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, no Brasil chama Lei Geral de Proteção de Dados, que são bem similares, né? O não cumprimento desse regulamento, dessa lei, pode levar a algumas penalidades, gerando perdas financeiras e reputação da nossa aplicação. Minimizando a superfície de ataque. Se os agentes mal intencionados eles conseguirem ignorar a autorização, a autenticação, eles podem se passar por usuários legítimos, mas com os procedimentos de autorização correto, mesmo que os invasores obtenham algum acesso, eles vão ficar limitados ao que eles podem fazer. Então, se eles conseguirem entrar ali, vamos supor, por um SQL injection de algum motivo, ou ele roubou a senha de algum usuário, ele vai ficar limitado àquela autorização. Ele não vai fazer absolutamente tudo no sistema. Ou se ele entrou de uma forma ilícita, talvez ele não consiga fazer quase nada. Só, sei lá, um usuário default mais comum possível poderia, por exemplo. Confiança do usuário, Zero Trust. O usuário precisa confiar que os seus dados e a sua interação com o sistema, com a aplicação, estão seguros, né? Ele precisa confiar na aplicação. Se ouvirem falar de violação de segurança ou acesso não autorizado de dados, é provável que ele abandone a plataforma. Em aplicações pagas, isso é crítico. Isso pode levar à perca de utilizadores, de receitas para a empresa.
Um exemplo bem claro disso, não sei se vocês estão a par, mas existiu mais de uma vez, inclusive, a base de dados da PSN, da PlayStation Network, foi vazada, inclusive com acessos de cartão de crédito, com dados do cartão de crédito de todos os usuários, e-mail, senha e um monte de dados ali do usuário, tipo, jogos que ele tinha, quantas horas jogava, enfim. Isso eu acho que foi vazado no passado umas 3 vezes. A última vez foi 2019, 2018, não lembro bem. Mas é a PSN, é a PlayStation Network, então não é uma empresinha e acabou tendo toda essa base de dados vazados. Qual empresa teve os dados vazados recentemente? Eu teve esse mês passado, me perdoem, eu esqueci, mas teve mês passado também uma empresa grande que teve os dados vazados e que os hackers falaram que simplesmente iam vender no mercado negro os dados e isso aí, deixaram ali. Não foi de uma companhia aérea? Foi da companhia aérea? Acho que foi outro então também. Não lembro. Nossa, podia ter pesquisado, não lembro. Mas direto tem. Você acompanha notícias gerais de tecnologia, vira e mexe você fala, a empresa teve dados vazados. No Brasil, então, vixe, no Brasil teve dados vazados até do governo. Tem bancos de dados com CPF, que seria o NIS brasileiro, de todos os, todos os brasileiros nascidos até aquela época. Então, isso acontece, infelizmente acontece, né? E a gente tem que ter cuidado. Um comentário à parte, no caso desses dados vazados, muitas senhas são criptografadas dentro do banco de dados, o que é legal, né? A gente tem que ter essa cultura de senha criptografada, mas não é impossível descriptografar senhas, tá? Muitas vezes nossos acessos a redes sociais, e-mail, whatever, pode ser invadido porque foi vazado dados da PSN, por exemplo, ou de alguma companhia aérea, e a senha que a gente usava naquela companhia aérea ou na PSN era a mesma que a gente usava no e-mail. E eles conseguiram, de alguma forma, bater a criptografia e descobrir a sua senha. Aí, com seu e-mail e sua senha, eles vão tentando um monte de site. Não o seu, né? Eles fazem isso com um amontoado de pessoas ao mesmo tempo. Aí acaba que alguém vai ter ali a conta hackeada, né? A conta quebrada. E é porque usou mesmo usuário e senha. E isso é um ataque, infelizmente, até comum. Seguindo ali no número 6, já na segunda coluna, mantendo a integridade do sistema. Sem uma autenticação e autorização adequada, os agentes mal intencionados eles podem não apenas acessar os dados, mas também potencialmente remover dados, identificar sistema, implantar malware, interromper serviços. O Kevin Mitnick, por exemplo, ele fala muito que ele acessava dados só para fazer o caos. Ele não roubava dados, ele não teve lucro com isso, mas ele fazia anarquismo digital. Muito porque ele não, sei lá, ele entrou em uma companhia telefônica, não lembro o nome da companhia na época, só porque a companhia telefônica cobrava caro demais pelos seus serviços, então ele foi lá e fez o anarquismo. E ele fez através disso, né? Entrando no sistema e fazendo um estrago no banco de dados. Ele deu 300 milhões de dólares de prejuízo na época, aí foi que o FBI achou ele e prendeu ele. Granularidade de acesso. Né? Nem todos os usuários têm o mesmo conjunto de permissão, né? Por isso granularidade. Por exemplo, se o sistema interno de uma empresa, um estagiário não deve ter os mesmos direitos que o CEO da empresa, né? Precisam ter direitos diferentes, né? Essa autorização precisa conceder permissões específicas com base da função do usuário ou em outros critérios que seja, né? O que o usuário pode ver na empresa. Auditoria e prestação de contas, com a autenticação adequada, o registro de autorização, você pode rastrear quem fez o que e quando. Então, isso é muito importante para responsabilização. Se alguém apagou um dado que não deveria apagar, seria bom a gente saber quem e quando fez isso, né? Lógica de negócios e operações, muitos recursos de aplicação e operação lógica de negócios são baseados na identidade e na função do usuário, né? Sem uma autenticação e autorização bem feitas, a lógica central ali da nossa aplicação ela pode ser comprometida ou mal utilizada, né? O usuário pode aproveitar ali uma brecha. E ver que muitas vezes não foi nem só de invasão, né? Às vezes da mal intenção do usuário mesmo, ou até de uma má utilização do usuário.
E, por fim, ali, uma validação de autorização em tempo real, né? Em grandes sistemas pode ser necessário que a autorização ela seja em tempo real, né? Onde ela avaliar dinamicamente a permissão do usuário no exato momento da solicitação. Então, tudo que o usuário faz, ela checa a autorização do usuário, né? Isso permite uma abordagem mais adaptativa, mais contextual, mais dinâmica, para conceder ou negar acesso. Isso acontece, por exemplo, se em algum determinado momento o usuário muda de cargo, ou, sei lá, ele foi demitido, ou então o usuário só tem acesso ao sistema até às 18 horas, a partir dali ele não tem acesso, ou se o usuário não tem acesso de final de semana, enfim, a validação ali em real time. Temos algumas técnicas de autenticação, tá? Essas são as técnicas mais conhecidas, mais usadas. Provavelmente tem muitas outras, mas vamos até aqui a que a gente mais conhece para também não estender sem necessidade, né? Nome do usuário e senha, mais comum, mais utilizado até hoje, mas requer algumas medidas como o hashing, né? Por exemplo, usar o bcrypt na senha ou algum outro tipo de hashing. Requisito de complexidade de senha não pode permitir, apesar de muito lugar permite, né, senha simples, mas o certo é não permitir senhas tão simples. Autenticações de multifator, é o famoso 2FA, né, ou NFA ou MFA, tem alguns lugares que chama, né, de multifator. Requer 2 ou mais evidências de autenticação, né, nesse caso. Geralmente, ele combina algo que você conhece com algo que você possui. Aí ele gera o multifator. Algo que você conhece seria a sua senha, você sabe a sua senha, e algo que você possui seria o seu celular, aquele token gerado pelo Google Authenticator, por exemplo, ou então o token de hardware, que você conecta ali no USB e ele dispara o token ali para autenticação. Então, a autenticação de multifator ou de duplo fator geralmente é o que você conhece somado com o que você possui. Dessa forma, se alguém roubar o que você conhece, se alguém pegar uma anotação sua, não vai pegar o que você possui também. Se alguém tomar o seu celular, vai ter o que você possui e não vai ter o que você conhece, né? Só se ela pegar as duas, ela consegue fazer uma invasão ali. O Alpha, né, simples também, permite que aplicativos autentiquem os usuários por meio de serviços confiáveis, como Google, Facebook, Twitter, ou novo X, né? Não sei se eu vou conseguir falar X tão cedo. Sign-on único, né? Sign-on, feio falar isso, SSO, permite que os usuários se autentiquem uma única vez, e obtenham acesso a vários sistemas ou serviços, né? O que o Google faz? Você loga no Google, você tem acesso a todos os serviços do Google. A autenticação biométrica utiliza algumas características biológicas, como impressão digital, reconhecimento facial, é o que o iPhone faz, é o que os celulares com leitorzinho digital faz também, né? Para fazer a autenticação ali e acessar a maior parte do celular. Autenticação baseada em token, né, usando tokens gerados, como o JWT, por exemplo, que são enviados como solicitação para verificar a identidade do usuário. No caso, o JWT manda muito mais do que só a identidade, né? Manda uma série de informações lá e a nossa aplicação consegue validar tudo que precisa validar. Algumas técnicas para fazer a autorização. A gente falou de autenticação, agora a autorização. É mais simples, né? Não tem tantas assim. Temos o controle de acesso baseado em funções. Ele atribui funções aos usuários. As funções têm permissões sobre o que pode acessar ou executar. Controle de acesso baseado em atributos. Usa uma política para avaliar os atributos de um usuário, como função, local, horário de acesso, para decidir sobre a sua permissão. A lista de controle de acesso, eu acredito que seja o mais comum, pelo menos é o que o Symfony usa. Ela lista quais usuários ou funções podem ser acessados por recursos específicos. E segurança baseada em capacidade, que é a atribuição de tokens ou capacidades aos usuários que representam determinadas ações que eles podem ou não realizar. As vulnerabilidades mais comuns e as boas práticas para evitar essas vulnerabilidades. A gente pode usar gerenciamento de sessão, gerenciamento seguro de sessão do usuário, utilizando ID, sessões aleatórias, garantindo uma transmissão segura, usando HTTPS, por exemplo, implementando tempo de limite de sessão, para não deixar toda a vida logado. Gerenciamento de senha, usar algoritmos de hash fortes, como o bcrypt, por exemplo, como eu comentei. Implementar limitação de tentativa de login
oferecer a funcionalidade de redefinição de senha com segurança. Até hoje tem serviço que eu peço minha senha, ele manda minha senha por e-mail. Eu acho isso terrível. Inclusive, isso mostra que eles gravam a nossa senha sem hash no banco de dados deles, né? Deixa o serviço extremamente seguro, né? Qualquer um pode olhar o banco sendo funcionário da empresa ou sendo um hacker que consiga a base de dados e acessar o meu login ali, ou pior, né? Tentar bater no sistema, como eu comentei. Protegendo a autorização, sempre validado do lado do servidor, mesmo se as verificações do lado do cliente estiverem ok, supondo que os invasores possam tentar ignorar essas verificações do lado do cliente. Registro e monitoramento, tá interessante rastrear todas as tentativas e falhas de autenticação e autorização. Isso ajuda a reconhecer e reagir quando temos ataques em potenciais, né? Se tem alguém ali tentando, com um usuário específico, logar 30 vezes, a gente sabe que ele é uma tentativa de ataque, né? Então, a gente tem que saber como mitigar isso, ou como bloquear esse IP, ou tomar alguma medida de segurança extra. E as ferramentas específicas que temos no nosso framework, né? A maioria desses frameworks modernos, Symfony, Laravel, novamente como exemplo, eles possuem mecanismos integrados de autenticação e autorização, né? A gente não precisa, novamente, como eu disse, reinventar a roda. O Symfony, por exemplo, usa o Security Bundles. O Laravel oferece gates e policies para fazer ambas a autorização e autenticação. E, mais uma vez, eu vou intervir a favor de ler a documentação do framework que a gente utiliza, né, para ter esse conhecimento mais profundo sobre esse assunto, né? A gente precisa saber exatamente como ele faz, o que ele faz. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento, sugiro, inclusive, que leia o código-fonte do framework. Tá? Pega um método que você usa, que tem aquele set parameter do Care Builder que eu mostrei mais cedo. Dá uma lida nele, vê o que exatamente ele faz. Você acaba tendo ainda mais conhecimento do que o framework faz, além da própria documentação. Apesar de hoje a documentação desses dois, pelo menos, não conheço de todos, estão bem completas, mas teve uma época mesmo que eu tinha que ler o código do Laravel para conseguir codar alguma coisa bem codada ali. Fazer mais uma pausa rápida para a gente respirar. Então, alguma dúvida, questão? Beleza? A próxima questão, eu comentei também, é bem interessante isso daqui. Parece um absurdo, mas é uma vulnerabilidade de segurança muito predominante em aplicativos web. Essa vulnerabilidade ela permite que os invasores elas injetem scripts maliciosos em algumas páginas da web que são visualizadas por ela mesma ou por outros usuários. Esses scripts podem ser usados para roubar informações ou executar algumas ações no nome do usuário que não sabe o que está acontecendo, o usuário desavisado. Essa técnicas adequadas de compreensão e prevenção são mais do que cruciais para evitar esse tipo de ataque, tá? E isso não é incomum, tá? Um exemplo do que aconteceu faz tempo já, não lembro exatamente quantos anos, mas se você mandasse um código script no corpo do e-mail pro Hotmail, na época do Hotmail faz tempo, você conseguia executar aquele script e você conseguia performar um ataque de roubo de senha com um script dentro do corpo do e-mail do Hotmail. Então, lógico, corrigiram, né? Teve um hacker que anunciou isso, ganhou $10 mil, acho, na época. Para a época era mais do que absurdo, né? Hoje é um pouco menos. Mas ele ganhou $10 mil por ter notificado esse ataque. Aí depois que a Microsoft corrigiu, ele pôde divulgar. Geralmente, assim, pessoal que acha bug, acha brecha de segurança nessas empresas, eles divulgam depois que a empresa corrige. Se a empresa não corrige em 3 meses, geralmente eles divulgam abertamente porque a empresa não corrigiu, também não pagou ele, acaba divulgando, mas eles dão um tempo ali e corrigem anyway, e divulgam anyway. Bom, já dei alguns spoilers, mas quais os impactos que esse cross-siting pode gerar, né? O roubo de cookies, que é o que provavelmente acontecia com o e-mail. Os invasores conseguem acessar, roubar o seu cookie de sessão, levando o sequestro da sua sessão. Então, eles não têm necessariamente a sua senha, mas eles têm a sua sessão. Eu não lembro qual jogo. Aconteceu isso num jogo, eles conseguiam roubar o cookie da sessão e roubar todo o dinheiro que você tinha no jogo. Mas aconteceu também. Algumas ações maliciosas, lógico, né? Ele consegue, com o nome do usuário, fazer alguma ação no sistema. Ele pode propagar malware, ele pode mandar o seu navegador ir para um outro site, nesse site tem um vírus ou malware e você acabar sendo infectado, aí
que acontece com uma outros 500. E a desfiguração também, né? A página ela pode ser alterada para exibir alguns conteúdos diferentes, algumas informações incorretas, sei lá, pode levar sua página do banco para uma página falsa e você digitar usuário e senha, e quem está vendo o usuário e senha é o invasor, e não o próprio site do banco. Tá, então isso acontece, já aconteceu muito antigamente, hoje é um pouco menos, mas ainda acontece. E o que precisamos fazer para tentar prevenir isso, né? Validar e higienizar os dados de entrada, esse é o primeiro passo. A gente sempre valida, sempre higieniza, a gente consegue... Nota-se que sempre que a gente consegue validar e fazer a sanitização dos dados, a gente consegue nos livrar de muita coisa, né? De muita coisa ruim. Então, os dados de entrada são muito importantes, né? Então, a gente sempre deve fazer essa validação e essa sanitização, essa higienização dos dados. O escape de dados, entra ali também na sanitização, né? Fazer o escape de caracteres especiais é muito importante, principalmente para esse ataque em específico. O HTML Special Chars é um bom exemplo no PHP, mas aí tem que ver se o framework não tem algum próprio, que provavelmente vai utilizar esse método e algum outro método adicional junto, né? Política de segurança de conteúdo, para restringir fontes, scripts e outros recursos, né? Isso pode impedir uma execução de script malicioso, mesmo que eles sejam injetados, né? Ele vai executar só os seus scripts, não os de terceiros, não os injetados. Me perdi um pouco. Evitar scripts inline, né? A gente evitar de codar inline scripts ali, né? Codar scripts hard-codados também, né? Isso é importante, usar scripts externos sempre que possível, mesmo que seja o nosso script mesmo, né? Sempre puxar para o nosso site, não usar ali dentro do próprio código inline. E as bibliotecas e os frameworks ajudam muito, né? Muitos dos frameworks modernos existem oferecem essas integrações contra a XSS, e a gente tem só certificar de estar usando ele corretamente, manter o framework atualizado e tudo mais que a gente comentou. E, mais uma vez, ler a documentação do framework a respeito desse ponto específico. A grande maioria dos frameworks tem algo falando sobre esse tipo de ataque e como você melhor prevenir. E revisar o seu código e atualizar o seu código, as bibliotecas, de forma regular, né? Se você descobrir que algo pode estar ferindo aquilo ali, ou seja, seu codebase, ou seja, algum pacote terceiro, uma atualização pode simplesmente funcionar, ou você corrigir aquela brecha de segurança no seu codebase. Isso já emenda com outro que muitas vezes confunde, parece o mesmo por ser uma sigla também complexa, né? Mas é um cross-site request forwarding. Nesse ataque, ele tem como alvo a solicitação da mudança do estado, tá? Ele não gera um script dentro do site, é um pouco diferente. Ele não rouba dados necessariamente, né? O invasor ele induz a vítima a realizar uma ação que ela não quer, uma ação que ela é involuntária, como alterar seu e-mail, ou senha, ou até mesmo tentar fazer uma compra, né? Geralmente o usuário utiliza um link que o invasor envia, ou ele incorpora uma solicitação no site que parece inocente, como aquele do banco, como que eu comentei, e quando clicado pelo usuário que está autenticado, é enviado uma autorização forjada para o site vulnerável. Qual os riscos que isso pode causar, né? Quais os impactos que isso pode causar. Há algumas ações não autorizadas, né? O invasor ele pode fazer com que usuários executem ações sem o seu conhecimento, provavelmente levando ao comprometimento da conta, perca ou corrupção dos dados, né? Os invasores conseguem excluir os dados ou introduzir dados maliciosos. Gente, isso não é tão impossível não, tá? Aconteceu com conhecidos meus com o Banco Wise, aquele aplicativo bancário Wise, esses meses atrás, com esse tipo de ataque. E tem roubo de conta também, né? O que é mais comum é você fazer isso para alterar o usuário e senha e a pessoa ter acesso à sua conta, tá? Uma pergunta que eu gosto sempre de comentar quando tem esse tipo de ataque. Isso é problema do usuário ou é problema do dev team?
da equipe de desenvolvimento ou do projeto em si, porque o usuário clicou em algum lugar que não deveria ter clicado. E querendo ou não, ele teve essa ação que cometeu essa perca da conta, por exemplo. E aí, de quem que é culpa? Não só para nós, de quem que é culpa? O usuário ou do nosso código? Alguém arrisca? Nesse momento é fácil, né, botar uma culpa assim no usuário. Tipo, ele clicou na conta, ele colocou o seu e-mail, colocou o seu login, ele não viu que lá em cima não estava o site correto. Nosso site é aplicação.app, por exemplo. Aí ele estava aplicachal.app. Acontece muito isso, né? Ele não viu? É culpa dele? Também não deixa de ser uma culpa, mas não, né? A gente tem prevenções que podemos tomar, algumas precauções que podemos tomar para que isso não aconteça, né? Existem várias, inclusive também muitas são pré-fornecidas pelos frameworks, como o anti-CSRF, por exemplo. Eu sei que o Laravel e o Symfony têm essa prevenção, não sei exatamente quanto a outros, mas eu sei que alguns também têm, que esse é um valorzinho oculto ali no formulário que valida essa alteração do status. Então, o formulário ele tem esse valor aleatório, o back-end também tem, e ele compara antes de fazer qualquer ação. Então, se esse valor não está igual ou se esse token é inexistente, a aplicação não faz aquela ação, né? Então, o invasor não tem como prever ou buscar esse token de alguma maneira, né? Então, isso evita o CSRF nesses casos. O atributo SameSite, né, definido no cookie, ele garante que sejam enviados apenas com solicitações originadas do mesmo site, né? Todas as requisições sejam do mesmo site. Isso também pode impedir esse ataque, porque o invasor não vai conseguir enviar solicitações com os cookies necessários, né? Ele não vai estar ali no mesmo site. Verificar os headers de Heifer. Ao verificar o cabeçalho, né, o header ali, o servidor pode vir de onde que vem a solicitação, de onde ela foi originada, parecido com o anterior. E se a solicitação não vier do domínio permitido, não precisa ser exatamente do mesmo, mas de um permitido, ela só é rejeitada. Então, ele, sei lá, quando isso é muito usado com API. Exigir uma reautenticação do usuário ou um CAPTCHA, se acontecer alguma ação que a gente acha inseguro, que pode ser confidencial, alteração de senha, exigir que o usuário reautentique ou preencha um CAPTCHA, né? Isso já pode mitigar também. Cabeçalhos HTTP personalizados, mesma coisa do anterior também. E uma muito importante é evitar solicitações de GET com alteração do estado, né? Tipo, mudar a senha usando um GET. Não é bom, né? Então, são mais facilmente exploráveis, né? Então, utilizar bem o nosso código ali para evitar essa falha. Eu vou passar rapidinho, que a gente não tem 20 minutos, quero falar mais 2 assuntos rapidamente. Upload de arquivos juntando com comandos dentro do servidor. Quais são os riscos que temos aqui, né? O que a gente consegue ver? Permitir que os usuários eles carreguem qualquer tipo de arquivo por meio da nossa aplicação pode levar à execução não autorizada de um código, por isso que eu coloquei o System Command junto. Violação de dados ou mesmo o comprometimento total do sistema, né? Imagina se o usuário, ao invés de uma foto, ele carrega um arquivo .sh e ele consegue, de alguma forma, fazer com que o servidor execute esse arquivo dentro dele. Imagina o estrago que isso pode fazer. O cara pode ter acesso total ao servidor a partir desse momento. E, mais uma vez, não é difícil de acontecer, tá? Já vi acontecendo com sites de governos, principalmente. Então, a gente tem que cuidar muito bem desses 2 pontos, né? Por muitas vezes, ele é muito ignorado por ser um sistema interno da empresa, por exemplo, né? Então, um sistema de gestão, sistema do RH da empresa, por exemplo, é um sistema financeiro da empresa. Então, eles não usam, não tem muito esse cuidado, porque vão achar que o usuário não vai mandar nada malicioso. Às vezes não mande por acaso, porque ele quer mandar, né? Às vezes é só um descuido do próprio usuário, às vezes ele erra o arquivo que ele quer mandar, ou às vezes manda uma foto de 1 GB, sei lá. Né? Isso pode também corromper nosso sistema de alguma forma. A boa notícia aqui é que, apesar de ser um pouquinho trabalhoso, a prevenção desse cenário também é simples, né? Ele não é tão difícil. E tem algumas
pequenas técnicas de segurança ali. Restringir esse tipo de arquivo, né? Permitir o upload apenas do tipo de arquivo específico que a gente precisa, né? Se a gente precisa de uma imagem, JPG, PNG, por exemplo. Se a gente precisa de um PDF, PDF. Se a gente precisa de uma planilha eletrônica, CSV ou XLS. Isso já vai impedir que scripts.sh ou alguma outra extensão .exe sejam executáveis maliciosos sejam enviados para o nosso host. A verificação de todo tipo de arquivo do lado do servidor. Né? Não podemos confiar apenas no front-end, não podemos confiar apenas no cliente. Mesmo que a gente codou o cliente, a gente codou o back-end, inspecionar o conteúdo do arquivo no servidor, no back-end, é importante para garantir que ele corresponda à sua extensão, ao seu conteúdo. A gente não sabe se o usuário sabe manusear o DOM, e manuseou o DOM e mandou um arquivo que não deveria mandar. Então, o back-end também precisa inspecionar esse arquivo. Usar nomes aleatórios é legal, né? Nomear os arquivos durante o upload para um nome completamente aleatório, baseado em data, baseado no tipo de arquivo, traço token, alguma forma, né? Que a gente consiga aleatorizar esse arquivo é importante. Isso garante que, mesmo que alguém consiga de alguma forma carregar um arquivo malicioso, ele não vai conseguir referenciar esse arquivo facilmente, não vai conseguir através de URL ou qualquer técnica de usuário achar esse arquivo e executar ele. Limitar o tamanho do upload, ser mais em questão de ataque DOS e crashes no sistema, né? Então, os ataques DOS também são feitos por arquivos grandes, e se um usuário tentar upar ali um arquivo de 100 MB, sei lá, se é só uma foto, também pode crashar o nosso sistema. O local de upload dos arquivos também é importante, né? Armazenar os arquivos fora ali do webhook, um local que não é acessível diretamente por uma URL, é bacana. Verificar o malware do arquivo. É muito raro ver sistema fazendo isso, mas é muito importante dar uma verificada se aquele arquivo tem um malware. Existem antivírus gratuitos que é instalado no host. É chato, né? Por isso que não é feito. É chato você pegar o PHP e ativar um API de um antivírus, mesmo que local, dar uma verificada nesse arquivo, dar um retorno, né? Não é comumente feito. Mas, por exemplo, o Google Drive faz, né? Se você manda um arquivo .zip maior que 50 megas, parece que ele fala assim, não consigo identificar se tem vírus. Aí você manda do mesmo jeito. Então, alguma identificação de vírus ele tem. Não só vírus, mas principalmente malware. Definir as permissões corretas no arquivo é muito importante, né? Eu vi muitas vezes o nego tacar um 777 ali porque o usuário web não estava conseguindo acessar o arquivo, o usuário do PHP não estava conseguindo acessar o arquivo. Como que resolve? Joga um 777 ali na pasta toda dos arquivos de foto, pronto, resolveu, né? Então isso isso acontece, é raro, mas acontece muito. E por fim, usar um Content Disposition, né? Principalmente para os downloads do arquivo, quando o usuário precisa fazer o download. Usar esse cabeçalho trata que esse arquivo seja enviado como um anexo, né? Forçando o usuário a baixar o arquivo e não executar o arquivo, né? A gente já viu, por exemplo, sei lá, a gente tentar acessar um PDF e o PDF não ser impresso na tela e ser só baixado. A gente fala assim, pô, só queria ver o PDF. É esse cara que faz isso, né? Esse arquivo ser colocado como anexo, então a gente é obrigado a baixar ele e não só executado na tela. Isso é uma forma interessante, né? Se for um .sh disfarçado ali, isso já previne essa técnica de invasão. Falamos ali dos arquivos, vamos falar um pouquinho dos comandos agora, né? Como que a gente consegue ter algumas técnicas de segurança, né? Às vezes é necessário a gente rodar alguns comandos diretamente no nosso host, né? Apesar de não aconselhado fazer isso, né? Apesar que é sempre aconselhado ter um microserviço para tratar, mas pode ser uma over-engineering, né? Às vezes nosso projeto é pequeno, então realmente precisamos executar um comando direto no Linux, direto no host. Então é interessante que a gente tome essas pequenas precauções, como evitar uma execução direta para o usuário, por exemplo. Não deixa um campo aberto ali, digita aqui o que você quer executar, por exemplo. Isso é uma péssima ideia, né? Por mais que o usuário possa ser um usuário experiente, ele ainda é um usuário. E às vezes até a gente, como usuário, a gente faz coisas não muito corretas, né? Então não vamos deixar, não vamos deixar chance para o azar, certo? Comandos com uma lista de permissão, né? Se você precisar executar alguns comandos na base de entrada do usuário,
é bom ter uma lista de permissões de alguns comandos permitidos e validar esses comandos sempre antes de rodar. Se você precisar rodar um comando ali direto no host, você não vai precisar rodar todos os comandos que existem no host. Você vai precisar usar 1, 2, 3 ali específicos. Deixa esses comandos, perdão, deixa esses comandos ali naquela lista, verifica. Lembrando que Symfony, Laravel e outros frameworks também, eles têm os comandos do próprio framework, ele pode ser executado de outras formas, tá? Não precisa ser executado em Bash. Bash consegue executar também, direto no host, mas ele consegue puxar também e executar no código. Então, esses não contam para esses exemplos, né? Limpar a entrada, né, antes de executar o comando, né? Fazer de novo a sanitização dos dados, fazer de novo a validação dos dados. Usar APIs seguras, se a gente puder usar APIs de nível superior que executam esses comandos sem pensar necessariamente para a entrada do usuário, seria interessante. Por exemplo, se você quer usar o comando para passar um anti-malware no arquivo que acabou de ser upado, você pode tentar ver se esse antivírus, esse anti-malware, tem a opção de API. Às vezes você só abre ele como um serviço, não precisa nem codar. Tem umas APIs assim, né? Você só abre ele como um serviço, abre a porta e usa ele como microserviço. Se for um sistema muito pequeno, não puder usar isso em um host terceiro, faz o seu host mesmo, não tem problema. Mas usa como API para não precisar passar direto para o Bash. Limitar privilégios do usuário, isso é óbvio, isso é muito importante. Se o usuário vai executar aquele comando, faça aquele usuário executar aquele comando. Não dê um sudo para ele, não dê uma permissão total do host para ele. Tá? Então, aquele usuário X pode executar, usuário que eu digo usuário do host, tá? Aquele usuário X pode executar aquele comando. Então, dessa forma, mesmo que algum invasor consiga acessar o sistema de forma ilícita e tentar executar um comando ali no nosso host, ele não vai conseguir, ele vai falhar ali. Algumas considerações adicionais aqui nesse quesito. Monitoramento e registro é interessante, né? Manter o registro detalhado de todos os uploads de arquivo, execuções de comandos e sistemas. Monitorar qualquer atividade inesperada não autorizada também é interessante. Tipo, esse arquivo SH e eu estava esperando um JPG, sei lá. Backup e recuperação, sempre é interessante ter ali de alguma forma um backup ali, um plano de recuperação caso alguma coisa dê errado, caso algum arquivo malicioso consiga entrar no nosso host. Remover arquivos muito antigos e arquivos inúteis, né? Se a gente não for mais usar aquele arquivo, se a gente sabe que não vai mais usar aquele arquivo, manda embora. É fácil às vezes de identificar, né? Eu já vi pasta temporária com arquivo de 3 anos atrás, né? Que tipo de pasta temporária é esse? Então, se a gente sabe que não vamos mais utilizar aquele arquivo, descarta. Ou se então a gente não conhece o uso daquele arquivo com aquela extensão, descarta também. A gente espera que nessa pasta tenha só JPG. Tem alguma coisa diferente de JPG por algum motivo? Tchau. Não deixa naquele arquivo, né? A gente consegue fazer isso nos frameworks, a gente consegue codar isso como um cron job, ou direto em Bash também, a gente consegue fazer isso em Bash, quem tem um pouco mais de conhecimento em Bash. E, novamente, né, deixar um sistema sempre atualizado, né, as bibliotecas, plugins, terceiros, proteção contra vulnerabilidades e maior segurança, maior performance, enfim. Deixa eu ver se eu consigo ir lá para o último assunto. Queria falar um pouco sobre monitoramento e auditoria. Tá? Embora toda essa prevenção que eu comentei seja muito vital, assim que eu disse logo no início, nenhuma defesa é perfeita, tá? O monitoramento e auditoria, eles fornecem uma maneira muito massa de detectar violações, compreender o impacto desse problema no seu sistema, na sua aplicação, e refinar as suas defesas ao longo do tempo. O colega perguntou aí de falsa sensação de segurança. Se você tem um bom monitoramento, uma boa auditoria, você consegue saber exatamente em que pé você está. Você consegue ter essa visão um pouco melhor. Eu passei 2 slides sem querer, né? Tá, não tem problema. Monitoria, o que seria? Uma visãozinha geral de monitoria, né? Análise em tempo real, né? Configurar sistemas que possam analisar dados em tempo real em busca de sinais de incidentes com acesso não autorizado, atividades suspeitas,
logs de sistemas e aplicativos, né, monitoria e uma revisão contínua de logs de servidores web, bancos ou outros componentes que sejam cruciais, procurar padrões ou anomalias que possam sugerir essa violação ou vulnerabilidade, monitoramento de desempenho, mudança repentina de desempenho do sistema sem maiores motivos pode indicar um ataque ou uma negação de serviço, né, um DDoS. User Behavior Analytics, né, uma análise de comportamento de usuário, para detectar também anomalias, né, como, por exemplo, o usuário fazendo login no novo local, sei lá, geralmente faço login na empresa e de repente começo a fazer em outra cidade, né, pode ser um sinal de conta comprometida. Monitoramento de integridade de arquivos também, né, se monitorar arquivos críticos do sistema em busca de alterações inesperadas, pode ser uma violação, uma infecção por malware. Lembrando que todos esses pontos a gente não faz de forma manual, existem ferramentas, tá? Que, como eu comentei, existem muito boas ferramentas. Nem todas a gente vai usar, só quem usa tudo isso são sistemas gigantes. Mas alguma coisa ali, como uma análise em tempo real, análise de performance, análise de log, a gente pode tentar implementar em sistemas menores também. O próprio, não lembro o Symfony, mas o Laravel eu sei que tem o Telescope que consegue dar uma análise em tempo real ali de pelo menos um dia sem pesar demais a base, sem atrapalhar demais o funcionamento do sistema. Que isso também acaba pesando, né? Muito log pesa. Auditoria. Acho que temos 8 minutos. Auditoria regular de segurança. Avalie periodicamente toda a postura de segurança, todo o sistema, procurando vulnerabilidades ou áreas de melhoria. A avaliação de terceiros é muito difícil, mas é muito massa quando acontece, quando envolve especialistas de segurança externos para realizar testes de penetração, teste de invasão, teste de vulnerabilidade. Eles conseguem fornecer uma visão totalmente imparcial de todas as brechas de segurança que temos. Novamente, é muito difícil acontecer, mas quem viu acontecendo, quem viu o sistema passando por um teste de penetração é muito massa. Você vê coisas que nunca nem imaginava, a gente fica viciado, né, no nosso próprio código, a gente sabe o como fazer certo e esses caras vêm detonando tudo. Então é bem interessante. Auditoria de conformidade, atender a quaisquer padrões ou regulamentos de segurança legal específicos do setor. Isso tem muitos sistemas que precisam, principalmente sistemas bancários. Eu trabalhei com gateway de pagamento, tinha um monte de características que a gente precisava seguir. Isso não protege só os usuários, mas também protege a empresa, o sistema. A revisão de permissões do usuário também é muito importante. É muito comum o usuário demitido há 2 anos ainda ter acesso válido ao sistema. Isso é louco, mas já vi. Pode ter outras formas de mitigação. Sei lá, o cara só consegue acessar pela VPN. Tudo bem, é uma forma de mitigação de risco, mas ainda é um risco, né? Se alguém tinha a senha dele, pode fazer um estrago ali e ninguém nunca vai saber quem foi que fez aquele estrago, porque aquele cara já está demitido e faz X tempo. E nada disso é importante se a gente não tiver uma resposta a incidente. Tá? O alertas automatizados é muito simples de fazer, tem várias ferramentas que conseguem fazer isso. Pode mandar por e-mail. Aconteceu um erro, um critical ali no seu sistema, manda por e-mail, manda por Slack, é muito comum. Um plano de resposta a incidentes, né? Sempre que tiver um incidente, tiver uma falha crítica, uma falha grave, pensar num plano de resolver ela, mesmo que ela não atrapalhe diretamente na equipe ainda. Capacidade forense parece uma coisa extremamente técnica isso, mas não, é só a forma de um vigor, é uma forma de você conseguir identificar de onde que vem aquele erro e como que você vai corrigir ele e o que você vai traçar para fazer a correção desse erro. Prometo, gente, último slide. Aqui tem só algumas ferramentas, tá? Não vou passar uma por uma, mas são algumas ferramentas de monitoramento, de auditoria e... eu repeti a última tag aqui. Aqui é de auditoria e segurança e aqui é de log tools, tá? Ferramenta de log. Então, essas são algumas das ferramentas que funcionam com PHP. Lógico que tem outras, são melhores ou não, depende muito do projeto, depende muito do budget, né? Tem vários poréns aí, mas eu quis deixar aí essa listinha, se quiserem tirar print ou
manda uma mensagem que eu mando os links de cada uma dessas aí para vocês. E, galera, é isso aí. Acho que consegui passar tudo que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado por estar até aqui comigo. Eu gostaria só de pedir para quem